Então vamos lá. Então a nanotecnologia. Quem que pode dar um exemplo do que é nanotecnologia? Alguém já ouviu falar aqui? Quem já ouviu falar em nanotecnologia, levanta a mão. Todo mundo já ouviu falar. Alguém já tem um exemplo prático? Que conhece aí essas coisas que estão, né? Eu coloquei esses dois exemplos aí específicos que são exemplos mecânicos, né? Então são exemplos mecatrônicos, na realidade. Então já que vocês vão se formar em mecatrônica, em tecnologia mecatrônica, eu deixei esses dois exemplos que são máquinas, só que máquinas micro e nano, né? Na escala micrométrica e nanométrica. Então aqui no primeiro caso a gente tem um sistema microeletromecânico. Então lembra da lâmina de silício, quando a gente falou da aula, dos processos, e que em uma lâmina de silício a gente pode ter trilhões de transistores? Então aqui é uma máquina. Então em vez de fazer um transistor, a gente usa os mesmos processos que a gente usa para fazer microeletrônica, a gente faz microeletromecânica. Então isso é um motorzinho que pode ser usado como, por exemplo, um sensor. A gente usa muito isso daí para sensor, por exemplo, acelerômetro. O acelerômetro usa muito isso daí. Então, dependendo da velocidade, ele mexe ou não as minhas engrenagens e eu consigo medir a velocidade, só que numa escala muito mais sensível do que a de um acelerômetro comum. E ali é uma máquina molecular. Então, vou mais longe ainda. Então, em vez de eu usar uma lâmina de silício, eu uso moléculas. Para que usar só lâmina de silício? Ele tem milhares e milhares de átomos. Eu começo a usar menos átomos ainda. Então, quando eu vou para a escala nanométrica, eu começo a entrar no que a gente chama de escala atômica. E na escala atômica a gente consegue fazer motores, que nem é o caso aqui, usando moléculas. Então, isso daí tudo é uma molécula gigante, né? Uma macromolécula, mas uma macromolécula que se comporta como um motor no nosso mundo macromolecular. Então a gente vai ter dois mundos, o micro e o macromolecular. Então esse é o mundo da nanotecnologia. A nanotecnologia então foi uma revolução na ciência. Quando a gente nasceu, a nanotecnologia estava nascendo também, né? Eu sou mais ou menos da época aí de muitos de vocês, né? Talvez não, talvez sim. Mas a nanotecnologia ela é muito recente. Ela começou a vingar na década de 80, 90. Muitos dos conceitos já se conheciam muito antes, né? Isso tudo data da física quântica. Então, a física quântica é lá de 1905, que eu falei um pouquinho na primeira aula. Só que o que se tinha em 1905 era teoria. Então, a gente conseguia pensar em semicondutores, a gente conseguia pensar em relatividade, mas a gente não conseguia fazer tecnologia com isso. O que é fazer tecnologia? O que vocês vão fazer no futuro? Vocês vão pegar os conhecimentos teóricos que vocês aprendem aqui, vocês vão pegar isso tudo, conhecimentos teóricos que se fazem no mundo, né? Então vocês vão pegar os conhecimentos que os físicos estudaram, que os químicos estudaram, e vão aplicar eles na realidade. E a aplicação de toda essa física, de toda essa química é o que gera tecnologia. Então, o trabalho do tecnólogo é esse, é transformar a ciência em alguma coisa prática, alguma coisa que funciona. Então, a gente tem a nanociência também, né? A nanociência é o estudo científico dos materiais nanoestruturados. E a nanotecnologia que é a aplicação desse estudo. Então, a gente pode ter, por exemplo, a manipulação da luz. Então, daqui a pouco eu vou falar que vocês viram comigo a lei de Moore, e a gente viu que, à medida que os anos vão passando, mais e mais transistores vão ocupando o mesmo espaço dentro de uma lâmina de silício. Só que chega uma hora que esse espaço vai começando a ficar do tamanho disso daí, de moléculas, né? E vai chegar uma hora que vai ficar atômico. Vai chegar uma hora que não vai ser possível mais se produzir transistores, como a gente conhece hoje, diodos, como a gente conhece hoje. Então, o que vai acontecer no futuro? Então, uma das ideias é usar a luz. Em vez de usar elétrons, usar a luz para transmitir informação. Isso já é feito, né, nas fibras óticas, né? Quem conhece fibra ótica sabe que informação já é transmitida por luz. Só que a luz não é ainda processada bem, né? Não é bem processada. A gente consegue processar sinais elétricos, a gente consegue manipular sinais elétricos à vontade, né? Usando transistores agrupados que formam circuitos integrados. Só que isso ainda não é tão possível em ótica. Ainda, né? Interdisciplinaridade, essa palavra é até difícil, né? Até eu errei quando eu falei agora. Interdisciplinaridade.
que é ser interdisciplinar, né? Então, na verdade, o que eu estou falando é que a nanotecnologia é interdisciplinar. Então, vocês provavelmente vão poder lidar com muitos campos que não vão ser simplesmente o da mecatrônica no futuro. Vocês, embora sejam formados hoje em mecatrônica, se vocês entrarem num campo relacionado à nanotecnologia, vocês vão poder, por exemplo, trabalhar com dentistas, trabalhar com médicos, trabalhar com químicos, com físicos, porque tudo isso daqui está interligado. E a nanotecnologia é uma ciência tão nova que todo mundo precisa trabalhar junto para ela continuar andando. Então, o campo mais interdisciplinar que a gente conhece hoje em dia é a nanotecnologia, porque ela inclui tudo. A nanotecnologia vai desde eu fazer máquinas, que nem essas que vocês estão vendo aí, máquinas moleculares, até eu usar, por exemplo, nanopartículas metálicas num remédio. Então, eu posso usar uma nanopartícula metálica, colocar num remédio. Esse remédio, por exemplo, introduzo num câncer. Só que esse remédio, as minhas nanopartículas, elas são produzidas de um jeito que elas vão direto ao câncer. Hoje, como é que é feito o tratamento do câncer? Você faz a quimioterapia, ataca todo o organismo. Ele não é seletivo, ele vai atacar tudo, o que é câncer e o que não é câncer. E aí, uma hora ele vai matar as células cancerígenas e também as células que não estão cancerígenas, né? Então ele cura, mas ele degrada muito o paciente, né? O paciente sofre muito com esses tratamentos. Quem conhece gente que já sofreu esses tratamentos sabe como é que funciona. Então a ideia é utilizar também a nanotecnologia como um futuro para soluções da medicina também, como a gente vai ver logo. Então, a nanociência, então o que eu falei aqui, a interdisciplinaridade está aqui, na nanociência, a nanotecnologia e a nanobiotecnologia. Então, são os três campos que envolvem as nanociências, né? Envolvem o mundo nanométrico, envolvem fazer o que a gente faz no mundo macrométrico, só que lá no mundo dos átomos, né? E aí um mundo novo nos aguarda, porque quando a gente vai lá para o fundo dos átomos, a gente consegue fazer coisas que antes eram impossíveis ou sequer inimagináveis. Então hoje a gente vai ver uns exemplos de coisas que já existem e que provavelmente vocês nunca viram, só viram em ficção científica, mas que elas são uma realidade. Elas não são falsas. Então tudo que eu vou mostrar aqui para vocês já existe. Ou se já existe, no mínimo existe a ideia. Mas eu acho que tudo que eu coloquei aqui, vocês têm a certeza que funcionam. Então eu coloquei vai ser um videozinho, é um vídeo que mostra como é que o mundo muda, né, da escala macrométrica, né? Então esse vídeo aqui vai mostrar para vocês o universo. Então a gente vai partir daqui da Terra, vai para o universo e depois volta até o átomo. Para a gente ter uma ideia do que são as potências de 10, né? Então ele chama até potências de 10. Esse vídeo aí. Eu vou passar agora para a gente ter uma ideia de quão pequeno ou tão grande são as coisas com as quais a gente vai lidar nessa apresentação. Deixa eu perguntar para o Alan, tem como ligar o computador no som? Ou isso não é possível? Se não for possível, não tem problema, porque está em inglês mesmo, acho que a maioria não sabe inglês, aí eu vou falando. Valeu! Então, quem sabe inglês aqui, levanta a mão. Ó, tem 2. Agora ele não levanta mais, né? Então, o cara estava até te filmando, professor. Agora eu vou mandar ele cortar a filmagem. O senhor humilhando nós assim. Tá, então desculpa pela humilhação, mas na verdade não se sintam humilhados. Isso é um convite para que vocês aprendam inglês, porque para vocês entrarem nesse mundo, e no mundo, qualquer emprego que vocês forem querer, que nem eu já falei em aula, né? Já falei isso em aula para vocês, mas para vocês procurarem esse material, vocês têm que saber inglês. Então vão atrás. Quem não tem condições, junte em grupo e procure um professor particular, que ele faz mais barato, mas vá atrás de aprender inglês, porque um bom emprego depende disso, né? Nossa, que vídeo rápido. Foi. Alan.
Eu Só faço aumenta um DVD. pouquinho só o volume, que tá muito baixo. Por favor. The start of a lazy afternoon, early one October. Olha o Álvaro lá. It began with a scene 1 meter wide, which we did for just Vocês one estão vendo aqui do lado, né? É, não, A quando era potência mais de 10 novo. elevado a 0, né? São 10 metros. farther away, and our field E aí ele está se afastando da pessoa. This square is 10 meters wide. Aí esse quadrado já tem 100 metros, 10 metros. Our picture will center on pictures, even after they've been lost to sight. Cada quadradinho que vai passando aí são 100 metros, são 10 vezes o que você tinha antes. Já tem 100 metros. This square is a kilometer wide, 1,000 meters. The distance a racing car can travel in 10 seconds. We see the great city on the lake shore. 10 to the 4th meters, 10 kilometers. The distance a supersonic airplane can travel in 10 seconds. We see first the rounded end of Lake Michigan, then the whole Great Lake, 10 to the 5th meters. The distance an orbiting satellite covers in 10 seconds. Long parades of clouds, the day's weather in the Midwest. 10 to the 6th, a line with 6 zeros, 1,000,000 meters. Soon the Earth will show us a solid sphere. We are able to see the whole Earth now, just over a minute along the journey. The Earth diminishes into the distance, but those background stars are so much farther away that they do not yet appear to move. Our line extends at the true speed of light. In 1 second, it half crosses the tilted orbit of the moon. Aquilo lá que está passando é a Lua, essa órbita. E essa é a órbita da Terra no Sol. Now we mark a small part of the path in which the Earth moves about the Sun. Now the orbital paths of the neighbor planets. Venus and Mars, then Mercury. Entering our field of view is the glowing center of our solar system, the Sun. Followed by the massive outer planets, swinging wide in their big orbits. That our orbit belongs to Pluto. A fringe of a myriad comets too faint to see completes the solar system. Ten to the 14th. As the solar system shrinks to one bright point in the distance, our sun is plainly now only one among the stars. Isso é pra gente ver como o universo é vazio e como a gente é tão pequenininho perto Most other dele. constellations still much as they appear from the far side of the Earth. This square is 10 to the 16 meters, 1 light year, not yet out Não to the aprendi next a contar star. tanto assim, não. Our last 10-second step took us 10 light years further. The next will be 100. Our perspective changes so much in each step now. Há 10 anos-luz da Terra. Stars will appear to converge. At last we pass the bright star octaves, some stars in the Dipper. Normal but quite unfamiliar stars and clouds of gas surround us as we traverse the Milky Way galaxy. Agora o que vocês estão vendo aí é começo da galáxia. Vocês vão ver um pedaço de um pedacinho da Via Láctea, né? Que é a galáxia onde a gente está. And as we pull away, we begin to see the great flat spiral. Tudo isso daí brilhante é a estrela, vira poeira. The time path that chose to leave Chicago has brought us out of the galaxy along a course nearly perpendicular to its disk. The two little satellite galaxies of our own are the clouds of Magellan. 10 to the 22nd power, 1,000,000 light years. Tá dando medo já. Groups of galaxies bring new level of structure to the scene. Glowing points are no longer single stars, but whole galaxies of stars seen as one. We pass the big Virgo cluster of galaxies among many others, 100 million light years out. As we approach the limit of our vision, we pause to start back home. Agora, This lone viagem de volta, the né? galaxy like dust is what most of space looks like. Isso daí é o que parece espaço, um monte de poeira, né? Nessa distância, 10 a 24 metros é um nada no nosso universo. Tá tudo vazio, matéria escura, né? Reducing the distance to the Earth's surface by 1 power of 10 every 2 seconds. In each 2 seconds, we will appear to cover 90% of the remaining distance back to Earth.
Notice the alternation between reactivity and alternating activity. The rhythm will continue all the way to our next goal, a proton in the nucleus of carbon atom beneath the scale in the hand of a sleeping man at the picnic. Meters, 10 to the 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We are back at our starting point. We slow up at 1 meter, 10 to the 0 power. Nossa, agora é negativo. Now we reduce the distance to our final destination by 90% every 10 seconds. Each step much smaller. A potência de 10 ficando negativa agora, 10 centímetros. At 10 to the minus 2, 1/100th of a meter. 1 second. Detalhes na pele, colágeno, poros, vai aparecer In a few tudo. seconds, we will enter the skin, crossing layer after layer from the outermost dead cells into a tiny blood vessel within. Sea layers vanish in turn. An outer layer of cells, felty collagen. The capillary containing red blood cells and a Aí roughly são as vasos capilares, né, que carregam sangue e é uma célula. Within the white cell, among its vital organelles, the porous wall of the cell nucleus appears. The nucleus within holds Vai the entrar no núcleo da célula, vocês vão ver o DNA chegando perto. Vocês vão ver umas coisinhas enroladas. Olha aí, As we close in, we come o cromossomo, né, os cromossomos. A molecule like a long twisted ladder whose rungs of paired bases spell out twice, in an alphabet of 4 letters, the words of the powerful genetic message. At the atomic scale, the interplay of form and motion becomes more visible. We focus on one commonplace group of free hydrogen atoms bonded by electrical forces to a carbon atom. E ali que vocês estão vendo é uma molécula, carbono e hidrogênio. Carbono e 3 hidrogênios. 4, né, na verdade, tem escondido atrás. Swarm shimmering once. E essas coisas aí que vocês estão vendo brilhando é a nuvem eletrônica do átomo. Tá vendo, ó? Outer electrons. Now Essa é a nuvem outer eletrônica. electrons held in a tighter swarm. Essa é a nuvem eletrônica. Você vê como o núcleo do átomo é bem pequenininho perto do átomo. At last, the carbon nucleus. So massive and so small. This carbon nucleus is made up of 6 protons and 6 neutrons. Esse daí é o núcleo do átomo de carbono. There are protons and neutrons in every nucleus. E aí são os prótons e nêutrons. Atoms bond into every molecule out to the farthest galaxy. As a single proton fills our sea. Aí ele vai entrar dentro de um próton, porque um próton ele ainda é formado por outras partículas lá dentro, né, que são os quarks. Ele está mostrando aí que fica uma coisa, esses brilhos aí ficam piscando. Then, when we saw many clusters of galaxies together, it was 10 to the 40th, or 1 and 40 zeros. Então é isso aí, né? Então pra gente ver um pouco como a gente é insignificante também, né, perante o universo, né, que a gente está aqui, mas o universo é muito maior do que tudo isso daí, a gente nem sabe o que tem por aí, né? A gente desvendou muito pouco do universo até hoje. Agora a gente está começando a desvendar um outro universo também, porque tão grande quanto o universo externo é também o universo lá dentro do átomo, né? Vocês viram quantas ordens de grandeza a gente precisou multiplicar para poder chegar num átomo. Então a gente às vezes acha que tem ideia de quanto vale um átomo, de quanto que é o valor de um átomo, mas é muito pequeno mesmo. Muito pequeno mesmo. E mesmo quando a gente pega um átomo, a gente ainda precisa diminuir muito para chegar no núcleo. Olha o Ronaldo, né? Sua irmã no Corinthians. Então é isso, né? Então é nessa faixa de grandeza que a gente vai começar a trabalhar e a gente vai começar a tirar informação, a gente vai começar a tirar novas tecnologias. Então, primeiro, vocês gostaram do vídeo? Então tá, então é isso daí, né? Então o mundo nanotecnológico é interessante por quê? Porque quando você vai lá dentro do átomo, você vai lá dentro do mundo, você começa a vasculhar esse mundo atômico, os materiais apresentam novas propriedades. Então, o que a gente, por exemplo, o
o ouro é muito trabalhado em nanotecnologia, né? O ouro é como? Quem já viu o ouro aí? Nunca ninguém viu ouro, né? O Rona já viu. Como é que é o ouro? Uma medalha, né? Quem já ganhou uma medalhinha de ouro aí? Olha, ele já ganhou uma medalha. Então, o ouro é amarelo, né? O ouro é o único metal que é amarelinho mesmo, né? Tem o latão que é amarelo, mas ele é uma liga. Então, o ouro ele é amarelo no mundo normal. Só que a gente vai ver que no mundo nanométrico, o ouro ele começa a apresentar outras características. Aliás, os metais começam a apresentar outras características, eles ficam transparentes. E assim como os outros materiais. Então, essas duas figurinhas que eu estou mostrando para vocês, esse IBM aqui foi porque foi a primeira empresa que conseguiu manipular átomos. Então, isso daí que vocês estão vendo são átomos de ferro. Então, ele conseguiu manipular átomos de ferro de forma a deixar eles nessas posições aí e formar a palavra IBM. Então, foram os primeiros que conseguiram manipular a matéria no nível atômico. E aqui também é um Smile, né? Um Smile que tem nanômetros aí a sua escala. Agora não está sem a escala aí, mas se eu não me engano, são cerca de 100 nanômetros esse Smile inteiro aí. E aí, né, então, o que a gente viu lá no vídeo era um desenho, né, era uma imagem, não era o átomo de verdade, né, era uma ideia do que era o átomo. Mas aqui eu apresento para vocês o átomo de verdade, né. Se alguém já disse para vocês que a gente nunca conseguiu ver o átomo, é mentira, porque a gente já viu o átomo sim, tá aqui, ó. Então, uma das ferramentas que a gente usa para visualizar o nanomundo é o microscópio eletrônico de transmissão, que hoje em dia ele é muito mais avançado do que era antigamente. Oi? Tem na FANAC, lógico. Então, aliás, esses microscópios, né? Esse daqui é um dos microscópios mais avançados que tem no mundo. Eu coloquei esse de propósito, porque esse é um dos caras que consegue fazer uma imagem assim. Agora, no Brasil, mesmo em faculdades renomadas, a gente não vai encontrar tão fácil um microscópio eletrônico de transmissão. Então, tem alguns na USP, na Unicamp, e aqui em São Paulo é a região onde se encontram mais desses microscópios. Agora saiu daqui de São Paulo, no Brasil acho que vai ter mais 3, e acabou. Então, e aqui para mostrar para vocês, então cada pontinho desses é um átomo. Então aqui o que vocês estão vendo é uma nanopartícula metálica, e aqui vocês lembram de ter visto em algum lugar, lá com o professor, o que era a orientação cristalográfica, né? Então aqui é a orientação cristalográfica dele, tá vendo como ele se junta em fileirinhas, os átomos? Então é isso daí, esse daqui é aquele CFC ou CCC que o professor falava, tá aqui mostrado para vocês, a gente consegue ver isso na prática hoje em dia. Então essas ferramentas eram indispensáveis para a gente conseguir fazer tecnologia no mundo nanotecnológico. Sem isso daqui, na década de 5, 10, 20, 30, quando não tinha nada disso daqui, era impossível mesmo. Você tinha teoria, mas você não tinha prática, você não tinha como aplicar isso daí. E vocês têm um papel muito importante, por exemplo, vocês um dia vão trabalhar numa empresa que constrói esses microscópios aí. Imagina o motorzinho. Imagina um motorzinho que você vai colocar uma amostra lá, você vai colocar o material que você quer ver lá dentro. Ele não pode ser um motor que vai ter um passo de 1 milímetro, né? Ele tem que ser um passo de nanômetros, um passo atômico. Então, como fazer um motor de passo atômico, né? Então esse é o trabalho que vocês, se não virem aqui na faculdade, vocês vão ter que correr atrás. Porque faz parte do mundo novo, né? Então, provavelmente muitas dessas coisas vocês não vão ver na faculdade e ninguém vê mesmo, porque isso daqui é muito novo, isso daqui é muito recente. Vocês vão ver isso daqui na prática. Então, o que vocês vão ter que ter bem é a base. E é isso que eu falo para vocês. A base é o mais importante de tudo. Vocês construindo uma boa base, vocês conseguem aprender qualquer outra coisa. Então, estudem bem a base que o resto vem. E aí, esse daí é o cara, né? Em 1959, o Feynman, que é um físico, né? Esse físico aí que está batendo no bongô, ele adorava, ele era músico também, ganhou um prêmio Nobel. E ele, em 1959, não tinha computador, não tinha nada naquela época, né? 1959 faz tempo. Ele já falou, ó, essa é a frase célebre dele, que é o início da profecia, que nem teve o Moore, né, que falou sobre a microeletrônica, esse daqui falou da nanotecnologia, só que muito antes de existir alguma coisa que fosse nanotecnológica, fosse nanométrica. Falou, tem um monte de espaço lá embaixo. E o que ele estava querendo dizer? Ele fez uma palestra lá nos Estados Unidos, em 1959, onde ele falou da possibilidade de se colocar uma enciclopédia inteira ou uma biblioteca inteira na ponta de uma agulha.
Então, se você usar os átomos para guardar informações, você não vai precisar de muito espaço, né? Se você usar um átomo, quantos átomos vocês acham que tem na ponta de uma agulha? Depois desse vídeo que a gente viu, a gente pode imaginar que tem muitos, tem trilhões, 4 trilhões, 20 trilhões de átomos lá dentro da ponta de uma agulha. Então é mais do que o suficiente para colocar não só uma biblioteca, já fizeram os cálculos, mas todas as bibliotecas do mundo cabem na ponta de uma agulha. Então é muita informação em um espaço muito pequeno. Então tá aí, né? Então o mundo nanotecnológico, na verdade, começa lá no micro, né? A microeletrônica, que é o que vocês estão vendo comigo, inclusive. Então aqui eu mostro uma placa eletrônica que é formada por vários CIs, capacitores, e uma lâmina de silício, que é diferente daquela que vocês pegaram, que é uma lâmina que realmente tem chips nela lá escritos. Então aí tem transistores de verdade que vão ser cortados. Então essa lâmina aí ela é cortada, tá vendo? Ela é formada por vários quadradinhos que são cortados para formar os chips. E aqui é a área de trabalho do pessoal que trabalha com microeletrônica, né? Tem que ser tudo limpo pelos motivos pelos quais a gente já falou em aula, né? Se você cair um fio de cabelo e você quer uma coisa nanométrica, esquece, né? Acabou seu nanômetro. Então a microeletrônica ela foi muito importante para o começo da nanotecnologia, porque foi os primeiros passos do homem a miniaturizar as coisas, né? Então foi miniaturizando transistores, foi descobrindo processos que fazem as coisas ficarem menores, que a gente conseguiu chegar no nanomundo. Então tá aí, né? Então tem as vantagens do porquê usar silício, né? Que é o mais abundante da natureza, ele já tem um óxido. No Pentium 4 a gente já consegue ver que tem 55 bilhões de transistores em um processador. Então são coisas que a gente consegue já fazer muito simples. Hoje em dia esse daí é um processo tranquilo de se fazer. Então, para quem conhece mesmo. E é simples mesmo a ideia do processo. E tá aí um gráfico da lei de Moore, né? Como é que evoluiu a lei de Moore ao longo dos anos. Então, lá dos anos 70, com o processador 4004, se não me engano, acho que tinha 8 transistores. E à medida que ele foi... tinha mais, ó, tá vendo? O 4004 tinha 1000 transistores, mais de 1000 transistores. Um anterior dele que tinha menos. Mas à medida que ele foi evoluindo ao longo do tempo, foi mais ou menos isso daí. Ele foi dobrando a quantidade de transistores. Só que ele vai chegar no limite, né? Então, quando ele chegar nesse limite, o que vai acontecer? Aqui esse gráfico eu vou pular, mas o que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, né? Deixa eu mostrar para vocês o que é o capacitor. Então, vocês têm aquela lâmina de silício, na verdade você empilha, né? Vários transistores. Então, você tem os transistores na lâmina de silício, só que você tem que ligar eles, né, um com o outro para poder fazer um circuito que funcione. Só que como você tem trilhões de transistores, você teria que ter trilhões de fiozinhos lá, né? Esses fiozinhos são essas trilhas metálicas. Então, o transistor é só isso daqui, tá vendo? E tudo isso daqui é trilha metálica. E ali tá mais ou menos o que parece, né, no final, né? Parece um emaranhado de coisas. Só que quando você junta metal com metal, você começa a ter efeitos indesejados, como se coloca um metal em cima do outro e tem espaço no meio, vira um capacitor. Então você já tem um capacitor que você não queria antes. Aqui, por exemplo, aqui você já tem um capacitor, tá vendo? Então você começa a ter efeitos que são indesejados. E à medida que isso daí vai ficando mais e mais condensado, esses efeitos vão ficando piores. Então ele está realmente chegando no limite. Aqui eu coloquei que as interconexões em um chip, elas chegam a ser de 5 km por centímetro quadrado. Então você tem trilhas, se você juntar todas aquelas trilhas e fizer uma linha, vão dar 5 km, em um único centímetro. Então é muita coisa. Então, o que se fazer, né? Então, vamos trabalhar em vez de trabalhar com elétrons que esquentam o material, o problema do elétron é que para ele conduzir, ele tem que ficar batendo lá nas paredes do material, ele vai esquentar o material, vai esquentando o material, você vai ter que usar turbinas, né, para esfriar o seu processador. Então, hoje em dia, você precisa já de turbinas, né, os coolers já são gigantes, né, e se você quebra aquilo lá, o seu processador vai para o saco. Então vamos trabalhar com luz. Eu não sei se alguém já fez a pesquisa de LED, que eu pedi, ou teriam outros assuntos também, mas eu já vou adiantar algumas coisas, né, para quem for fazer LED. Que o silício ele não é muito bom para fazer LED. Então, para fazer LED a gente não usa silício, a gente tem que usar outro material porque normalmente ele não emite luz.
Ele não é bom para emitir luz, ele emite calor, emite um monte de calor. Só que luz ele não vai emitir. Então você precisa usar um outro material que vai emitir luz no lugar de calor. O que a gente faz? Então todo mundo sabe trabalhar com silício. Trabalhar com outro material é difícil, não é tão abundante. Então vamos trabalhar com silício e vamos fazer ele emitir luz de qualquer jeito. Vamos trabalhar então na nanoescala, na nanotecnologia. O que a gente faz? A gente transforma o silício em nanopartículas de silício e aí a gente consegue fazer ele emitir luz. Então o que vocês estão vendo aqui são vários nanocristais semicondutores e a diferença deles é só o tamanho. Então, quanto maior o tamanho, mais vermelho fica. E esse tamanho maior aqui é em torno de 100 nanômetros. 100 nanômetros. O mais verdinho, o azulzinho, né, que é o mais pequenininho, ele deve estar em torno de 20 nanômetros. Então, é pequenininho. Então tá aí. E para lidar com luz, ao invés de elétrons, né, processar isso tudo, a gente precisa também diminuir o tamanho, né? Então, se a gente tem a lei de Moore, a gente já tem transistores bem pequenininhos, a gente também vai querer diminuir os circuitos luminosos, né, os circuitos optoeletrônicos. Só que o problema é que a luz ela não entra num orifício muito pequenininho, porque a luz ela tem um comprimento de onda. Então, a luz visível ela tem um comprimento de onda de 500 nanômetros, mais ou menos. Você não consegue fazer, se ela tem um tamanho de 500 nanômetros, você não consegue fazer ela entrar em alguma coisa que tenha 2 nanômetros, tá certo? Então, ela tem um tamanho físico mesmo. E esse é o problema da optoeletrônica. Então, o que fazer, né? Então, vamos lidar com nanotecnologia novamente, vamos fazer uma luz de 500 nanômetros entrar num dispositivo que tenha 2 nanômetros. Vamos comprimir ele de algum jeito e enfiar a luz lá dentro. A gente vai ver como se faz isso daí. Então, esse daqui é só para mostrar. O primeiro, né, é uma fibra ótica, né? E do lado dela estão dispositivos que seriam para integrar luz numa lâmina de silício. Ou seja, agora o que eu estou querendo fazer é um circuito que misture sinais elétricos com sinais óticos e fazer tudo o que eu fazia com eletricidade com luz. Eu fazendo tudo com luz, qual é a minha primeira vantagem? Eu não esquento o meu material. Se eu não esquento o meu material, já não vou precisar de coolers gigantes, não vou precisar de tantas interconexões. Tá legal? Então tá aí. Então, esses são alguns dos dispositivos que já existem. O próximo processador da Pentium, não sei se esse agora ou se o próximo, ele já é baseado em circuitos optoeletrônicos, então ele tem guias de onda, né? Ele tem, em vez de ele usar interconexões metálicas, ele já usa interconexões óticas para ligar um transistor no outro. E é isso daí. Para quê? Para aumentar a velocidade. Para aumentar a velocidade da internet, para aumentar a velocidade de transmissão de informação, para aumentar a velocidade de processamento de dados. Aí tá aí. Então, se você quer fazer luz, né? Aqui são os motivos do porquê o silício não é um bom emissor de luz, né? Porque a gente quer, por exemplo, fazer um laser de silício. Então, bandgap indireto é um pouquinho complicado de falar aqui, mas vocês tiveram que era o modelo de bandas de energia. A diferença do silício é que a banda de valência e a banda de condução elas estão afastadas entre si, né? Então elas não são alinhadas do jeito que eu fiz para vocês. Uma é para um lado e a banda de condução é para o outro. Então para ela chegar de um lugar para o outro, ela emite calor. Então é por isso que ela não é um bom laser, né? Então por isso que a gente precisa de um outro material. E em vez de usar um outro material, a gente vai usar o próprio silício, que é ruim emissor de luz no mundo macrométrico, mas ele vai se tornar um bom emissor de luz no mundo nanométrico. Então é isso daí que eu falei, né? A gente vai fazer nanopartículas de silício e a gente consegue emitir luz. Fazer LEDs, fazer OLEDs, fazer lasers. Cristais fotônicos. Então aqui é um exemplo de nanotecnologia que já existe na natureza, né? Alguém já se perguntou por que a asa da borboleta brilha daquele jeito? Então é por causa da estrutura, né? Então embaixo ali da asa da borboleta, que a gente tem a estrutura da asa da borboleta. Então a gente usou o microscópio e viu que ela não é uma estrutura desorganizada, ela é uma estrutura que parece uma gradezinha. E essa gradezinha ela tem a propriedade de escolher qual luz vai passar e qual luz vai ser refletida na asa da borboleta. Então por isso que a asa da borboleta é desse jeito. Mesma coisa com a asa do pavão, tá vendo? Ela não é tão brilhante porque a estrutura não é tão bem organizada que nem na asa da borboleta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai seguir o exemplo da natureza e vai fazer a mesma coisa. Se na natureza é assim, para que eu vou ficar inventando moda? Então vamos fazer a mesma coisa. Então tá aí.
Então a gente consegue agora manipular a luz sem precisar de guia de onda nenhuma. A gente só vai mudar a estrutura do material. Eu vou fazer uma gradezinha no meu material e eu consigo fazer a luz dobrar. Vocês já viram a luz dobrar do nada? Então, a luz não dobra do nada, você precisa fazer alguma coisa para ela dobrar. Então o que eu fiz foi fazer uma mudança no meu material. Esses são os chamados metamateriais, né? Então eles também fazem parte da nanotecnologia. E fazer a luz dobrar é uma coisa que de repente pode parecer meio, para que eu vou fazer a luz dobrar? Mas logo logo a gente vai ver um exemplo muito legal do que é fazer a luz dobrar. Então aqui são algumas fibras óticas e um cristal fotônico. Então uma fibra ótica fotônica, que é isso daí que eu estou mostrando para vocês, essa fibra ótica, ela já existe e já está à venda. Então se vocês quiserem comprar uma fibra ótica dessa daí, vocês podem comprar. Não é muito caro, é em torno de $10 no metro. Aí vocês podem comprar lá com cartão de crédito, vocês vão ter uma fibra dessa. E o legal dessa fibra é que você, por exemplo, pode colocar luz vermelha de um lado dela e do outro lado você sai com todo o espectro. Então você sai com a luz azul, luz verde, luz amarela. Por quê? Só por causa dessa interação da luz com essas paredes aí. Então o mundo nanométrico é muito simples. Você faz o material interagir de alguma forma com a estrutura, a luz interagir com a estrutura do material e você consegue propriedades que você não conseguia antes. Você já viu numa fibra ótica normal você colocar verde e sair azul do outro lado? Então não é... Pode acontecer, inclusive até acontece, mas aqui o que você faz é aumentar o efeito, que acontece muito pouco naquela fibra, aqui vai acontecer muito mais, porque eu estou fazendo ela trabalhar para isso. Aí vem uma experiência que data da década de 80, né, final de 89, né, que é a plasmônica. Né? Alguém já ouviu falar em plasmônica? Plasmônica é uma coisa que no Brasil se divulga muito pouco, aliás, a divulgação científica no Brasil é muito pobre, né? Então, um cara chamado Evison, ele tinha uma folha de ouro aqui, que eu falei do ouro para vocês. Ele furou essa folha, só que ele fez furinhos bem pequenininhos, né? Furos da ordem de nanômetros. Aí, o que ele... Se uma folha está furada da ordem de nanômetros, você não vai ver furo nenhum, tá certo? É muito pequeno, né? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai colocar luz. Ele vai colocar luz de um lado. O que ia acontecer? Se a luz é do tamanho de nanômetro, e eu falei para vocês, a luz ela tem o tamanho de 500 nanômetros, então ela não vai passar por um buraquinho de 2 nanômetros, que é o caso aqui. Teoricamente não ia passar nada de luz para o outro lado, né? O que ele viu foi que na experiência dele passou muito mais luz do que entrou. Então, classicamente não deveria transmitir luz, mas ele viu muito mais luz do que o que ele incidiu. Ele falou, nossa, tem um amplificador de luz aqui. Como é que isso acontece? O que acontece aqui? O que acontece é que a luz está interagindo com esses buraquinhos aí. Você fez uma estrutura também, você mudou a estrutura do material. Não é mais uma folha de ouro normal, é uma folha de ouro agora nanoestruturada. E aí você consegue só com isso daí fazer um amplificador de luz. Então a gente já conseguiu fazer o primeiro... Quando a gente estudar transistor, a gente vai ver que ele pode servir para um amplificador elétrico, né? Então a gente conseguiu um amplificador óptico já. Então a gente conseguiu o primeiro princípio de um transistor óptico. Então, tendo o princípio do transistor óptico, a gente consegue fazer um computador óptico, por exemplo. A gente consegue manipular a luz da mesma forma que a gente manipula elétrons. Então tá aí, aconteceu. Só que ninguém explicou isso daí durante muito tempo. Então só em 98, né, depois de 9 anos que isso daí aconteceu, que alguém foi explicar o que aconteceu. Que na verdade, o metal ele é formado por vários elétrons e esses elétrons no metal, eles se comportam de forma coletiva, então como se fosse uma onda lá. Se você for lá no mundo nanométrico, eles vão estar ondulando, como se fosse o mar. E aí, quando você incide a luz, você faz o quê? Você faz como um tsunami. Você dá energia para essa ondulação aumentar. E aí você consegue fazer o seu material... Opa, obrigado? Como assim, obrigado? O seu material amplificar a luz, por exemplo. Então tá aqui. Então, uma outra ideia, já que você consegue fazer a luz interagir com esses buraquinhos pequenininhos, é usar alguma coisa pequenininha para fazer guiar a luz. Então a gente, com coisas desse tipo aqui, então a gente vai usar várias nanopartículas de ouro, por exemplo, vai colocar a luz na primeira nanopartícula, ela consegue interagir com as nanopartículas e guiar para o outro lado. Então eu consigo fazer agora nanoótica do tamanho de nanômetros. Então eu consigo fazer nanoótica. Tá ok? Então o que antes eu fazia com a eletrônica, agora eu estou começando a conseguir fazer com luz.
E a vantagem é que a luz ela é muito mais rápida que a eletricidade. Então tá aí, isso daí saiu na Nature. Nature é uma das revistas mais respeitadas, né? E quem normalmente publica na Nature fica conhecido pelo mundo inteiro. Ganhar Nobel, essas coisas todas. Então é isso daí, plasmônica, né? Aqui é a mesma coisa que aqueles vidrinhos lá com silício, só que aqui são vidrinhos com nanopartículas de ouro. Então, dependendo do tamanho da nanopartícula de ouro, você tem cores diferentes. Aí que vem uma coisa engraçada, né? Se descobriu que os romanos faziam nanotecnologia há muito tempo, só que ninguém sabia disso, né? Então isso daqui é a taça de Licurgus, que está no Museu Britânico, lá na Inglaterra. Essa taça eles fizeram no século IV depois de Cristo. E o que essa taça tem? O que eles faziam? Eles jogavam ouro, eles jogavam um pouco de pó de ouro quando eles iam fazer o vidro, e esse ouro virava nanopartícula lá dentro. Tem um processo lá e, sem eles saberem, virava nanopartícula. Aí quando você vê ela de fora, ela fica com esse aspecto aí meio esverdeado, meio marrom. Só que quando você coloca uma luz lá dentro, ela fica vermelha. Então como é que ela fica vermelha? Então ela seleciona qual luz vai passar e qual luz não vai passar. Por quê? Porque tem nanopartículas de ouro lá dentro. E aí eu vou mostrar aqui um vidrinho que fui eu que fiz, né? Então esse daqui é uma coisa que eu já fiz um tempo atrás, que é o mesmo princípio, né? Então eu estou jogando luz branca, reflete luz verde e o que está passando é vermelho lá do outro lado, tá vendo? Então o que eu fiz aí? Eu joguei prata, em vez de ouro eu joguei prata nesse vidrinho aí e consegui fazer o mesmo efeito. Só que agora eu sei o que está acontecendo no meu vidrinho lá, que os humanos na época não sabiam. O que eu fiz foi mudar a estrutura para ele interagir com a luz. Então, já que dá para interagir com a luz de todas essas formas, a gente pode, então, por exemplo, fazer um manto de invisibilidade. Então, já que a gente consegue manipular como a luz vai se propagar no meio, eu posso, usando nanopartículas, material composto dessas nanopartículas, fazer a luz aqui dobrar. Então, aqui o que vocês estão vendo é uma nave, por exemplo, pode ser um satélite, né? Então, aqui tem um satélite, você está aqui vendo, sei lá, uma constelação aqui. Isso aqui é mais uma galáxia, né? O que está acontecendo aqui é que você pode mandar sinal aqui, ele não vai ser captado por lugar nenhum. Por quê? Porque você está fazendo a luz desviar aqui. Então, na verdade, o cara que olhar aqui vai ver direto isso daqui, porque você está fazendo a luz não está refletindo em você, você está fazendo a luz desviar de você. Então, você consegue fazer coisas que já são meio que experimentais. Está vendo esse japonês aí? Então, a ideia aí não é uma ideia que está na prática funcionando ainda. Já se conseguiu fazer isso com micro-ondas, que é um tipo de luz, que tem um comprimento de onda um pouquinho maior, é da ordem de metros, mas se conseguiram com micro-ondas e já está em teste com a luz visível também, usando-se nanopartículas também metálicas, de ouro, prata. Então, no futuro, talvez não tão próximo, porque isso daqui é muito mais complicado, né? Mas vai ser possível ter capas de invisibilidade. Só que aí a gente começa a pensar, né? Uma capa de invisibilidade pode, por exemplo, favorecer alguém numa guerra, né? Você tem esse material, você pode aplicar ele num jatinho, né? No seu jato lá, que vai atirar uma bomba atômica num país e ele nunca vai ser captado porque você vai mandar o sinal de radar e ele não vai não vai receber, não vai refletir nele, vai passar direto, como se não tivesse nada lá. Entenderam? Então, aí que vem a parte ética também da nanotecnologia. Como usar a nanotecnologia para o bem da humanidade e como ela pode ser usada não para o bem da humanidade. Então, tudo pode ser aplicado, depende de tempos de guerra e tempos de paz aqui, né? Mas que existe e que já é possível, Então aí os sistemas microeletromecânicos, né? Eu coloquei, também já existem eles, né? Então eles já são muito mais do que práticos no dia a dia. Eu coloquei uma cabecinha de um fósforo só para vocês verem o tamanho, né, de que eles são na realidade. E aqui são diversas máquinas que podem exercer funções diferentes. Aí, dependendo, eles podem ser sensores, podem ser atuadores, depende do que você quiser. E tá aí. Então, do mesmo jeito que eu falei das máquinas da asa da borboleta, uma máquina que todo mundo tem, né, pelo menos todos os homens têm, o espermatozoide. Tem um motorzinho lá, um motorzinho molecular aqui. Então o motorzinho molecular está aqui, né, na caudinha, e aí você usa a energia ATP, né, que é o do organismo,
que faz esse motor girar. E é utilizando-se disso daí que a gente vai fazer as máquinas moleculares que existem hoje para também fazer nanolaboratórios, por exemplo. Então a gente quer manipular nanomateriais, a gente precisa de um nanolaboratório também. Nanotubos de carbono também. Então, esse daí que parece uma bola de futebol, que eles chamaram de buckball, é o fullereno, né, que foi descoberto em 1985. E ele tem a propriedade de ser um material que é muito resistente, é um dos materiais mais resistentes que existem no mundo, inclusive, né? Então, por quê? Porque ele está na escala nanométrica. Então, na escala nanométrica, o carbono, ele pega uma estrutura, tem uma estrutura que é muito diferente do que ele é usualmente, né? Então, usualmente o carbono pode ser diamante ou pode ser grafite. Na escala nanométrica, a gente pode ter esses nanotubos. E esses nanotubos podem ser usados, por exemplo, para, no futuro, se conseguir um material supercondutor, supercondutividade, né? Então, tentar reduzir a resistência a zero, não ter perdas, né? Vestuário também. Não sei se alguém já viu, alguém já foi comprar móveis, isso daí também já está para vender no Brasil mesmo, né? Eles já estão tratando tecidos com um material que pode ter nanopartículas lá dentro, também faz o seu tecido ficar hidrofóbico. Então você pode jogar água nele que ele não molha. Então, alguns já viram isso daí, né? Talvez não sabiam que era nanopartícula que tinha lá dentro, mas é isso daí. Então é isso daí, nanotecnologia também. Então eles estão fazendo isso para paredes também, né? Por quê? Vem os caras pichar, você vai lá e coloca, trata a sua superfície de forma que quando ele for pichar vai escorrer tudo. Nada que você não queira que vá aderir naquela superfície vai aderir. Então isso daí pode ser utilizado no vestuário também. Produção de energia, né? Então, hoje em dia se busca muito fontes de energia alternativas. E com a nanotecnologia se conseguiu aumentar muito mais a eficiência das células solares, né? Que antigamente tinham 20% de eficiência, agora chegam perto de 100% já. Elas só não estão sendo tão aplicadas porque ainda tem o mercado do petróleo, tem muita coisa envolvida, né, no meio das tecnologias também, né? Então a tecnologia ela se envolve muito com dinheiro. Então, mas aqui do lado vocês também estão vendo, né, seria uma célula solar flexível, né, que vocês podem usar em um aparelhinho e não vai precisar nunca mais de bateria, né? É só receber um pouquinho de luz e você já consegue armazenar energia. Células a combustível também, tem muita pesquisa sobre célula a combustível, que é a célula a combustível, né? Você tem um carro, por exemplo, onde você vai poder colocar hidrogênio e no seu escapamento que você vai ter água, vapor de água saindo. Então, a poluição zero, né? A única coisa que é perigosa é o hidrogênio, que ainda, o problema da célula a combustível hoje é que ainda não se consegue conter o hidrogênio. Mas conseguindo se fazer isso, e já está perto de conseguir também, já inclusive tem um ônibus, acho que estava em São Paulo, estava rodando com essa tecnologia, né? Colocando os cilindros de hidrogênio no topo dele, né? O problema do hidrogênio é que ele é explosivo, né? Então qualquer faísquinha ele explode. Então esse é o problema de ter um carro assim, né? Então, do mesmo jeito, o combustível, a gasolina, se ele pegar fogo também vai explodir. Só que o hidrogênio é muito mais explosivo do que gasolina, né? Então esse o problema das células a combustível. Nanobiotecnologia, então que nem eu falei para vocês também, está na medicina, né? Então aqui marcadores biológicos, então a gente pode usar nanopartículas para, por exemplo, só olhando aqui a gente vê, tem células que ficam verdes, tem células que ficam azuis e outras que ficam vermelhas. Então as minhas nanopartículas, estou mostrando aqui que elas são seletivas, elas vão para onde eu quero. Então dependendo do tamanho delas, elas vão ou para o meu núcleo, ou vão para as células vizinhas. E conseguindo essa seletividade, eu consigo, por exemplo, tratar uma doença, um tumor, por exemplo. Eu consigo fazer elas, projetando direitinho as minhas nanopartículas, eu consigo fazer elas irem direto para o meu tumor e conseguir tratar esse tumor de forma mais eficiente do que é feito hoje. E nanorobôs, né? Então, nanorobôs que podem ser fabricados também pelas tecnologias que a gente já falou antes. E esses nanorobôs, eles podem ser programados a ir, por exemplo, para uma célula aqui que isso daí deve ser um vírus da AIDS, se eu não me engano. Ele vai direto lá no vírus e mata o vírus.
Então eu faço vários nanorobôs, parece também ficção científica, né? Você joga um monte de robozinho e vai atrás das células e mata as células, né? Não é ficção mais, já não é mais ficção também, isso daqui já existe. Já em teste ainda não tem muita gente que está usando isso. Tratamento com câncer já existe, já é feito até aqui em São Paulo também. É um tratamento super caro, muito caro mesmo, mas ele já existe. Então, se vocês quiserem um dia usar isso daí, se precisarem, espero que vocês não precisem, né? Mas se vocês conhecerem alguém que precisa, vocês vão se dirigir, por exemplo, à USP, né? Que é quem está coordenando essas pesquisas, e falar: eu quero fazer meu tratamento com nanopartículas. Quero que ele seja um tratamento mais seletivo. Só que vocês vão pagar bem por isso. Não é muito barato, não. Por enquanto, pelo menos, né? Aqui então está o tratamento do câncer que eu falei, né? Então, são nanopartículas. Aqui nesse caso, não dá para ver bem ali, né? Mas são nanopartículas, no interior dela é sílica, né? Então é SiO2, e em volta dela é ouro. Então é assim que eu faço a seletividade dela. Eu escolho o material de que ela é feita, e dependendo do material que ela é feita, eu consigo enviar ela para regiões determinadas do meu organismo. E aí eu, por exemplo, posso injetar um laser, e aí esse laser vai aquecer as minhas nanopartículas, aquecendo as nanopartículas vai matar as células onde elas estão impregnadas, que no meu caso vai ser o câncer. E aí o resto do corpo não vai ser atingido, o resto do corpo não vai aquecer porque ele não interage com a luz do laser. Entenderam? É bem... Então, qual é o profissional do futuro nanotecnológico, né? Então, qual é a cara de vocês, né, que vão trabalhar com isso daí num futuro? Talvez não seja tão próximo agora, mas num futuro mais para frente, com certeza. Interdisciplinaridade. Essa palavra eu nem consigo falar direito, mas é isso que vocês têm que ter, né? Então, vocês têm que ter vontade de descobrir outras coisas, que não sejam apenas da área de vocês. Então, vocês têm que correr atrás de outras áreas. Outras áreas são biologia, são física, químicas, materiais. Então, vocês têm que correr atrás disso, porque isso tudo agora faz parte de um mundo diferente, né? A gente não está mais num mundo só da eletrônica, né? O mundo da eletrônica ele já acabou, inclusive, né? A eletrônica ela funciona hoje e vai continuar sendo usada para sempre. Mas ela não é simplesmente eletrônica, que nem era alguns anos atrás, né? Ela já é eletrônica, com nanoeletrônica, com nanoótica, com nanomedicina, e tudo isso aplicado junto. Então a gente precisa ser interdisciplinar, a gente precisa saber, no mínimo, conversar com um profissional de uma área muito diferente da nossa. E fazendo isso a gente vai ser versátil, né, por consequência, né? Então versatilidade é você ter um projeto que você às vezes não tem conhecimento nenhum, mas você tem que ir lá atrás, né? Falar, não, meu conhecimento é esse, mas eu tenho que ir atrás de outras pessoas e formar um grupo muito diverso. Então é isso, a gente precisa ser versátil, interdisciplinar, porque a nanotecnologia ela está abrangendo tudo. Ela está abrangendo tudo e o profissional do futuro ele tem que estar preparado para tudo isso daí. Quando eu falo profissional do futuro tem que estar preparado para tudo isso daí, é também estudar línguas, né? Porque hoje o mundo ele é globalizado. Então, no Brasil, a gente ouve muito pouco falar de nanotecnologia. A gente fala de nanotecnologia, tem muita pesquisa sendo investida em nanotecnologia no Brasil. Aliás, eu acho que um dos campos onde se coloca mais dinheiro na pesquisa hoje em dia é nanotecnologia no Brasil, só que se fala muito pouco, né? Por quê? Porque os pesquisadores do Brasil, eles não vão publicar nada em português. Eu mesmo já publiquei algumas coisas, eu não escrevi nada em português, tive que escrever tudo em inglês. Se eu escrever em português, alguém vai ler? Alguém que realmente vai se interessar pela minha pesquisa vai ler? Não, né? Eu preciso mandar ela para o mundo, preciso mandar algum resultado para o mundo. Então vocês também. O resultado, se vocês quiserem ser vistos, vocês precisam mandar resultado para o mundo. Não é aqui no Brasil que vocês vão... só no Brasil, pelo menos. Né? Se vocês ficarem só no Brasil, é um mundo muito pequeno. Né? Eu mostrei esse vídeo para mostrar para vocês também que o mundo é muito maior. Né? E mesmo sendo muito maior, ele ainda é pequeno perto de tudo. Mas o mundo é muito pequeno, muito grande para a gente ficar naquele mundinho nosso, né? A gente tem que ir pro nanomundo, pro macromundo, conhecer outras línguas, conhecer outras pessoas e não ter medo de repente mudar completamente o nosso pensamento. Porque é esse o profissional que a gente tem que ser. E aí são alguns investimentos, né? Só para falar. O investimento ainda não é tão grande em nanotecnologia, embora aqui essas quatro faixas são Estados Unidos, Japão, Europa e outros. A gente está aqui nos outros, aqui embaixo, né? Mas a gente vê que as potências do mundo estão começando a investir muito, né? Isso daqui já aumentou bastante, né? Esse aqui parou em 2005, que eu tenho. Está em 4 bilhões, né, de dólares.
Então, 4 bilhões de dólares por ano que eles estão gastando com nanotecnologia 2005. Hoje em dia já está muito maior do que isso, pode ter certeza. Então, se vocês quiserem também trabalhar nisso, pode ter certeza que vocês vão ter um retorno financeiro muito bom, desde que vocês saibam trabalhar com isso. Porque isso é novo, isso daí precisa de gente para pensar em coisas novas, em aplicações novas. Isso tudo está muito no começo, e eu acho que esse é o futuro, né, de todos nós aqui, né? Então, o futuro é trabalhar em áreas que podem dar um futuro, e não áreas que todo mundo já estudou e que todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? A gente tem que se colocar nessas áreas aí, nas áreas onde a gente ainda pode dar alguma contribuição. Então eu agradeço por vocês terem me ouvido pela segunda vez na semana, né? E eu abro para perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, conhecer alguma coisa, pedir o slide e tudo mais. Eu não vou passar agora, eu posso passar o vídeo agora para quem quiser, mas os slides eu passo agora também, eu passo agora para quem quiser. Ah, tá bom. As perguntas, quem tem alguma pergunta aí, alguma... Oi? Tem como pôr no Finac o slide? Põe no Finac também, mais fácil, né? Eu acho que é melhor colocar no Finac, que aí não fica... Você não pega um vírus aqui no meu computador, né? Pode falar. Mais alguém? É. Mais alguém? Então, se vocês quiserem procurar empregos, estágios nessa área, vão atrás. Coloca no Google, pode procurar professores, pode procurar por mim também, pode procurar outros professores por aí que já trabalham nessa área também. Eu também trabalho com nanotecnologia já hoje em dia. E tem muitos professores aí que estão trabalhando. A Renata eu sei que está trabalhando com isso, tem o Ricardo que trabalhou com isso também. Tem outros professores que estão fazendo a mesma coisa. E gente tem aí para vocês procurarem, vocês já têm alguns contatos, então é correr atrás. É simplesmente correr atrás e saber vender o próprio peixe, né? Então essa é a mensagem que eu passo para vocês. É ir atrás de conhecimentos além do que vocês estão aqui só, né, fazendo. Porque tudo isso faz parte, né? Tudo isso também é mecatrônica. Tá certo? Então... Mais alguma coisa? Mais alguém? Então é isso. Então, obrigado novamente pela atenção. Eu os vejo terça-feira, então.